Então, continuando com a série de vídeos de revisão do conteúdo da disciplina de Eletrônica Analógica, agora a gente segue para o conteúdo da aula 2, em que nós tratamos de maneira introdutória, né, os softwares EDA, ou Electronic Design Automation. No conteúdo da primeira parte da disciplina, a gente fez então um resumo sobre o que seria Electronic Design Automation, né? Lembrando que essa é uma categoria de softwares que auxiliam o projeto de circuitos eletrônicos, sejam circuitos eletrônicos discretos ou integrados, né? O termo é usado para os dois tipos. E no caso, no contexto de mecatrônica, a gente utilizaria um software EDA principalmente para projetos de circuitos discretos, né? Ou seja, um circuito em que a gente começa fazendo o esquemático, o esquema elétrico, e termina fazendo o layout, ou materializando uma placa de circuito impresso. É uma categoria de software que também pode ser conhecida como ECAD. Lembrando que a palavra CAD, né, a sigla em inglês CAD significa projeto auxiliado pelo computador, né, Computer Aided Design. Então, apesar de em mecatrônica nós comumente interpretarmos que CAD é sinônimo de CAD eletrônico, né, que seria sinônimo de SolidWorks, por exemplo, ou qualquer outro software que remeta a CAD mecânico, isso não é verdade. Na verdade, CAD é qualquer software que vai auxiliar o projeto, através de um computador, auxiliar o projeto de uma determinada área de conhecimento, seja engenharia civil, seja engenharia eletrônica, seja engenharia mecânica, né? Mas, se quiser ser um pouco mais específico, a gente pode chamar então de Electronic CAD, né? Ou ECAD, né? A sigla para os softwares que permitem auxiliar o projeto em nível de circuitos eletrônicos. Bom, e no que consiste então o projeto de um circuito eletrônico? Acho que é interessante a gente começar a abordagem desse jeito, né? Para que a gente possa dizer o que o software pode ou não fazer. Eu coloquei 9 pontos, né? Que seriam 9 etapas no projeto de um circuito eletrônico, em que a gente começa primeiro com a determinação das funções de um determinado produto e termina com os testes finais da placa de circuito impresso. Isso seriam todas etapas envolvidas, né, por uma equipe ou desenvolvidas por uma equipe de projetistas na área de eletrônica para o desenvolvimento de qualquer produto, seja um Arduino, um telefone celular, enfim, qualquer tipo de produto eletroeletrônico, né? Então, só para a gente resgatar, por exemplo, no caso de um Arduino desse, né, a primeira coisa que a gente faria seria a determinação das funções. Qual que é o objetivo disso daqui, né? O que ele teria como dispositivo de entrada, de saída, qual o tipo de interação que ele teria com o usuário, qual é a manipulação de informação que ele realiza. Lembrando que a eletrônica é se apropriar de circuitos envolvendo eletricidade, né, circuitos eletrônicos que manipulam a informação. Qual é a informação que seria, quais são as funções, né, que precisam manipular a informação aí. Depois a gente escolhe as tecnologias, né? E isso é muito importante, a gente sempre destaca isso, que a primeira etapa de um projeto é determinar as funções e só depois a gente então escolhe as tecnologias. Isso parece simples, mas é muito importante, eu sempre reforço. Por quê? Porque a gente deve evitar sempre a tendência de utilizar a tecnologia e depois escolher a função, né? Aquela analogia de que eu sei muito bem usar um serrote, então eu vou usar um serrote para tudo, desde que seja para cortar madeira, para cortar metal ou para prender um prego numa parede, né? Isso seria errado, né? Porque a ferramenta ela deve se adequar especificamente a uma função, né? E não o contrário. Bom, no caso de escolha de tecnologias, depois de determinadas funções, a gente vai ver qual delas é a melhor em relação a custo-benefício, disponibilidade de mercado, disponibilidade de compra a longo prazo, enfim, diferentes características que às vezes fazem com que a melhor tecnologia não seja aquela que eu domino, principalmente, né? Então, por isso é muito importante a gente seguir esse passo. Depois de eu escolher as tecnologias, por exemplo, no caso do Arduino, eu sei que eu vou utilizar, nesse caso, né, o projetista pensou, bom, eu vou utilizar uma interface USB, então eu preciso de uma tecnologia que faça interface USB com o meu processador central. O meu processador central vai ser, no caso aqui, um ATmega 328. Alguns requisitos de projeto fizeram com que eles escolhessem esse microcontrolador, seja disponibilidade de mercado, preço, etc., facilidade de programação ou capacidade de processamento em memória para a relação custo-benefício que se eu almejava, né? E todos os demais componentes. Escolher os componentes, aí a gente faz então o que seria a interligação deles para que eles funcionem em conjunto. E aí sim a gente chama isso de esquema elétrico, né? Ou seja, a gente interligar os componentes e permitir que depois a gente possa analisar essa interligação e verificar se a função que nós determinamos lá na primeira etapa foi atendida, né?
O esquema elétrico a gente não entra muito em detalhe aqui, porque o esquema elétrico é o que vocês viram lá em análise de circuitos elétricos no semestre passado, que incorpora então a ideia de que eu vou pegar diferentes componentes, interligá-los e analisar o circuito, né? Quando eu faço a elaboração de um esquema elétrico, né, eu me preocupo com as conexões e os aspectos teóricos envolvidos nessas conexões. Eu não me preocupo com os aspectos práticos ainda. O que seria isso? Lá em análise, a gente fazia o quê? A gente fazia análise de circuitos utilizando resistores, capacitores, demais componentes passivos, eventualmente um amplificador operacional, e analisava, né, através de TV-NAN, Norton, análise de malhas, superposição de efeitos, enfim, fazia uma análise do circuito para ver se no final eu tinha o objeto, né, que se eu alcancei, né, os objetivos que eram previamente estipulados. No caso do esquema elétrico é só essa função, a gente fazer a utilização das conexões para fins de análise teórica matemática, né? Eu não me preocupo, por exemplo, em qual é o tipo de resistor que eu vou usar, qual é o tipo de capacitor que eu vou usar, qual que é o tipo de conexão que eu vou fazer entre esses componentes, se é numa placa de circuito impresso, se essa placa é dupla face, face simples, essas denominações a gente vai falar mais adiante. Mas enfim, eu não me preocupo com os aspectos físicos que eu teria caso eu montasse esse circuito. Na análise de circuitos eu me preocupo apenas com o desenho, né? Análise teórica. Um bom software EDA vai permitir que eu possa fazer essa montagem, né? essa elaboração do esquema elétrico, conectando as diferentes tecnologias que eu escolhi. Após eu fazer a montagem, né, a ligação do meu esquema elétrico, eu provavelmente vou querer simular ele, né? E apesar de lá na disciplina de análise de circuitos vocês terem aprendido todos os conceitos teóricos para fazer essa simulação ou análise manualmente, né, num software EDA, né, uma das principais coisas que ele vai fazer é simular, determinar as tensões e correntes do meu circuito, por exemplo, de maneira automática, né? Então é um algoritmo matemático, facilmente implementável num computador, então obviamente qualquer software de CAD vai permitir com que eu simule tensões, correntes, resistências e funções gráficas no domínio do tempo e na frequência desse meu esquema elétrico. Simulado o meu esquema, ele funcionou, está ok, atendeu as funções que eu determinei lá na primeira etapa. O que eu vou querer em seguida? Dimensionar as características da minha placa de circuito impresso, ou seja, do meu produto materializado. Provavelmente o projetista desse Arduino, ele escolheu as tecnologias, fez o esquema elétrico, analisou, viu se todas as conexões estavam certas, se as tensões estavam certas. A próxima coisa que ele fez foi dizer como que deveria ser o tamanho dessa placa, distância entre esses barramentos de conexão, onde ficaria o pino de alimentação, o conector de alimentação, perdão, onde ficaria o conector USB, botão de reset, enfim, quais seriam as características físicas, tanto de disposição dos componentes, quanto as características de tamanho de cada um desses componentes numa placa de circuito impresso. Um bom software EDA vai permitir automatizar também essa etapa. Depois, eu faço o projeto da placa, ou seja, dimensionei, coloquei determinados os componentes, né? Como que eu faço a interligação? Lembrando que a interligação entre os diferentes componentes num esquema elétrico, ela representa, até por eu estar utilizando simplesmente representação simbólica lá no esquema elétrico, eu também posso fazer conexões cruzadas, né? Eu posso pegar, na análise de circuitos, eu posso pegar duas linhas, né, e cruzar sem nenhum problema. Numa placa de circuito impresso, eu não posso cruzar conexões, conexões distintas, né? Porque se eu fizer o cruzamento de duas conexões com a placa, ela tem o seu circuito na superfície do material isolante. Se eu fizer o cruzamento de duas trilhas na mesma superfície, na mesma camada, por exemplo aqui em cima, né, ou aqui, o que eu vou ter é um curto-circuito, né? Então eu devo evitar esse cruzamento. E por isso o layout ou o formato, como deve ser desenhado as conexões numa placa de circuito impresso, é bem diferente do formato que pode ser desenhado então num esquema elétrico, né? Então a placa de circuito impresso ela tem essa distinção. Um bom software EDA também vai me auxiliar no desenho das trilhas, né, dessa placa de circuito impresso, o que a gente chamaria de projeto da placa. Depois eu vou querer prototipar essa placa, né? Talvez eu vá fazer isso de maneira caseira, talvez eu vá mandar fabricar em algum lugar que faça protótipos, talvez enfim, alguma tecnologia de usinagem ou reposição química de material para que eu possa fazer um primeiro protótipo da placa, roer, furar, soldar os componentes e testar, né? Então essa montagem da primeira placa e testes são as últimas etapas aí do meu protótipo. Tudo funcionou, eu sei que o meu projeto está pronto para a fabricação, né?
Eventualmente eu vou ter uma 10ª etapa aqui, que seria o lote piloto, né? Fazer não só um protótipo, mas fazer um número X de unidades em linha de produção para testar inclusive a minha capacidade de produção. Mas aí esse é um aspecto que talvez não seja necessariamente uma das etapas de uma equipe de projeto, né? Aí seria uma etapa do lote piloto, seria talvez uma etapa a ser desenvolvida pela equipe de projetos barra a equipe de produção, né? Então por isso eu eliminei essa 10ª etapa, mas a gente sempre vai passar por essas etapas, pelo menos as 9 etapas numa equipe de projeto. E nesse caso, se são 9 etapas, quais delas são atendidas pelo EDA? A etapa 2, que seria escolha de tecnologias. Um bom software EDA vai me ajudar a escolher os componentes, a melhor tecnologia e os componentes para a determinação das minhas funções. A etapa 3, que é a elaboração do esquema elétrico, ele vai me ajudar a desenhar o esquema elétrico. A etapa 4, que é simular esse esquema elétrico. E a etapa 6, que é projetar essa placa de circuito impresso. Um bom software EDA, no mínimo, vai fazer essas 4 etapas para mim, né? Muito bem. De maneira rápida, né, o histórico dos softwares EDA, a gente teria como... O primeiro deles seria talvez o SPICE. O SPICE, na verdade, ele era um algoritmo, ele foi desenvolvido, né, em universidades americanas para fazer a simulação, a análise de circuitos nodal, né, de circuitos elétricos escritos à mão. Então o pessoal fazia o quê? Fazia o esquema elétrico na mão, né, colocava ali os diferentes componentes conectados, resistores, capacitores, etc. E daí passava para o computador, né, descrevia para o computador os nós. Então ele fazia análise nodal, ele dizia para ele, ó, o nó 1 determinado, existe um nó 1 e nele está ligado o resistor 1 e o resistor 3. O nó 2 está ligado o resistor 3 com o resistor 5. O nó 3, o resistor 5 com o resistor 1 e assim por diante. Eu descrevia no meu circuito todos os nós dele, depois dizia quais eram as características de cada um dos componentes, por exemplo, resistor 1 de tanto de resistência, o capacitor 1 tanto de capacitância, enfim, e mandava simular. E aí ele me gerava a análise completa do circuito, porque é um algoritmo matemático que queria dizer todas as tensões, correntes, resistências, e eventualmente de maneira gráfica também no domínio do tempo da frequência de todo o meu circuito. Era um software em modo texto, né? Então eu entrava com os parâmetros de texto, seriam ali os dados dos nós, e no final eu obtinha então o que vocês aprenderam no semestre passado a fazer manualmente, né? Em seguida vieram os primeiros simuladores com interface gráfica. Qual que era a ideia? Assim que vieram os sistemas operacionais gráficos, o Windows, etc., ali no início dos anos 80, a gente teve a possibilidade de desenhar os circuitos. Então a ideia é que existiam os esquemas elétricos, né? Então eu teria símbolos padrão para os resistores, capacitores, etc. Eu ia lá, colocava no editor de interface gráfica, fazia as conexões entre os componentes e no final, quando eu mandava simular, ele gerava o arquivo de texto dos nós e mandava para o SPICE. E o SPICE simulava. Então esses aí, inclusive, foram os primeiros softwares comerciais, né? Eles usavam o SPICE rodava atrás do simulador gráfico, né? E a gente tem ali os primeiros, que seria o SPICE, o Electronics Workbench, que eram os primeiros softwares de simulação de circuito lá no início dos anos 90, final dos anos 80, que faziam então essa simulação para a gente sem ter que fazer a descrição manual dos nós, né? Esses são os primeiros softwares ali de elaboração de esquema elétrico. Em seguida vieram então os softwares de elaboração de layout, ou seja, da placa de circuito impresso. Lembrando, eu vou pegar a placa de circuito impresso aqui de novo, só para a gente ver. Mas lembrando que quando eu faço análise de um circuito, né, análise de um circuito elétrico, eu vou utilizar a representação simbólica, como a gente tem aqui, do lado aqui, né, nessa figura do lado esquerdo, em que eu tenho ali os símbolos de, por exemplo, transistor, que é o Q1, capacitor, a gente tem ali o C3 e o C2, né, e o C1 também, os resistores. Então os componentes estão representados de maneira simbólica, né, e com conexões que podem se cruzar. Vocês podem ver que ali tem uma conexão que liga a derivação central do primário e do transformador T1, e ele passa pelo meio de um dos lados tanto o próprio transformador T1 quanto os resistores R1 e R2. Aquela conexão não existe no circuito, né, porque ele simplesmente está cruzando. Se tivesse a ligação mesmo, teria aquela bolinha preta, o dot. Mas no caso, no esquema elétrico, isso é permitido. Já na placa de circuito impresso, eu não posso fazer esse tipo de conexão, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho o desenho de uma placa de circuito impresso, né? Olhando aqui, ó, eu tenho uma placa de circuito impresso com as trilhas e veja a volta que eu preciso fazer. Deixa eu pegar uma caneta para mostrar aqui. Olha a volta que eu preciso dar aqui, ó, para poder não fazer a conexão entre esse ponto
e esse ponto, sem passar por cima desse do meio aqui. Se eu fizesse uma ligação direta, né, euclidiana daqui até aqui, haveria um curto-circuito. Então no esquema elétrico eu não posso fazer isso. Outra coisa, no layout eu não posso fazer isso. Outra coisa, no layout, é que eu tenho que utilizar os componentes respeitando as suas características físicas e muitas delas estão relacionadas com dimensionamento. Por exemplo, nessa mesma placa, né, isso aqui é um kitzinho que eu adquiri pela internet, que é um kit de um pré-amplificador de áudio. Inclusive é muito parecido com o que eu tenho aqui no slide, né, na figura 1, tá? Só que aqui no caso é o kit todo, né, kit de componentes para fabricação para montagem em casa, né, um kit caseiro de faça você mesmo, né, de um amplificador de áudio, de um pré-amplificador de áudio, perdão. Então, se a gente observar aqui, a gente vai ver que tem 3 capacitores aqui, correto? Tá ali na tela também. Aliás, aqui tem um pouco mais de capacitores. É um esquema um pouquinho diferente do que está ali, mas analisando os capacitores, eu teria capacitores eletrolíticos aqui, ó. Tem diferentes tamanhos, se for possível. Aqui a gente vai observar que tem 3 tamanhos diferentes de capacitores eletrolíticos. Tá vendo? São todos capacitores eletrolíticos. O símbolo no esquemático é o mesmo. No caso do layout, muda o tamanho. Por quê? Porque as características de tensão de trabalho e capacitância fazem com que os capacitores eletrolíticos tenham dimensões distintas. E qual que é o problema disso? Dimensões distintas têm distâncias entre os pinos distintas também. Deixa eu mostrar aqui, talvez assim, fica mais fácil. Aqui, ó. Aqui eu tenho a distância entre os pinos do capacitor maior e aqui desse pequenininho. Observem que a distância é bem menor, né? Isso significa que na hora de eu fixar os capacitores na placa, o tamanho que eles ocupam na placa, aqui tem na serigrafia da placa, eu consigo ver, ó, que os capacitores maiores eles ocupariam uma área maior da placa, enquanto os capacitores menores eles podem ficar mais próximos de outros componentes. Também os furos, né? As ilhas para solda dos capacitores maiores é mais espaçada do que os capacitores menores. E aqui eu estou falando só dos capacitores, né? Existem outros componentes nessa placa, como por exemplo os resistores. A gente vai ter resistor desse tipo, né? Os anéis de cores aqui representam então a resistência desse componente. No entanto, o tamanho dele está relacionado com o quê? Com a potência do resistor, ou seja, quanto que ele pode dissipar por efeito Joule. O tamanho está diretamente relacionado com isso. O resistor tem uma queda de tensão específica, dada pela relação tensão-corrente sobre resistência dele, né? E a corrente que está passando sobre ele. Há uma queda de tensão, há uma corrente, logo há potência. O produto da queda de tensão no resistor mais a corrente que passa por ele. Potência é efeito Joule, ela vai aquecer o componente. Então, se por um acaso for maior do que 1/4 de watt ou 250 miliwatts para esse tamanho de resistor, esse daqui, que é o padrão, tamanho padrão de resistores, ele vai queimar. Em geral não passa. Por quê? Porque resistores em circuitos eletrônicos servem para fazer diminuição de níveis de tensão ou limitação de corrente de sinais muito baixos. Lembrando que em eletrônica a gente se apropria de tensões e correntes para manipulação de informação. Mas eventualmente eu quero que o resistor ali tenha um pouco mais de potência, porque por exemplo ele vai estar em série com o alto-falante. O alto-falante tem que excitar ali a membrana, fazer com que tenha a pressão sonora para gerar o som, e aí ele vai ter que ter uma resistência um pouco... a resistência é definida, porém, com uma potência um pouco maior, sei lá, meio watt ou 1 watt. Se eu botar nesse resistor, ele vai queimar. Então eu teria que ter um outro resistor com uma outra potência. Veja que o tamanho muda, né? É só mais área para dissipar o calor. Se o resistor muda na placa de circuito impresso a distância dele em relação aos demais componentes e também a distância entre os furos quando eu tiver que fazer a solda desse componente na placa, né? As ilhas, no caso, né? A gente chama de furos, seriam as ilhas. Essas são as características relativas ao dimensionamento dos diferentes componentes na placa de circuito impresso. Ou seja, quando eu materializo o meu produto, eu tenho que me preocupar com os diferentes componentes aqui. A própria placa de circuito impresso vai ter trilhas com dimensionamentos proporcionais à corrente que vai passar. Nessa placa a gente observa que tem trilhas mais grossas e mais finas. Estão vendo? É possível que as trilhas mais grossas tenham essa característica porque vai passar um pouco mais de corrente. Lembrando que esse aqui é um amplificador de áudio, é um pré, mas ele teria potência suficiente, ele vai ter que excitar a próxima etapa de amplificação com um pouco mais de corrente. Então as trilhas mais grossas permitem passagem de mais corrente. As trilhas mais finas talvez venham lá do alto-falante ou da entrada de áudio e não precisam de tanta potência. Tá certo?
E os primeiros softwares, então, que ajudavam a gente a fazer esse tipo de coisa, basicamente também eram para DOS. Aqui na própria apresentação a gente está vendo um deles, que era o Tango, né, o Tango PCB. Lembrando que a sigla PCB seria placa de circuito impresso, né, no inglês. Que a ideia é Printed Circuit Board. Que a ideia é o quê? Os primeiros softwares eles auxiliavam no encapsulamento. O que é o encapsulamento? É o formato físico do componente, né? Cada componente teria aqui... inclusive, cada componente pode ter mais de um formato físico. Só demonstrando aqui, isso daqui é um transistor. E isso daqui também é um transistor. Completamente diferente, né? Eles têm... Talvez alguns podem ter, inclusive, o mesmo valor comercial, mas eles têm encapsulamentos, esse formato físico diferente. O Proteus, ele tinha, então... O Proteus não, perdão, gente. O Tango, ele tinha os encapsulamentos padrão, os tamanhos definidos pela indústria. Isso já facilitava como se fosse um gabarito eletrônico para eu poder, no final, gerar um arquivo que fosse de fabricação com os tamanhos padrão dos componentes. Então era um software na época para DOS, né? O roteamento das trilhas era feito de maneira manual, né? Mas o Tango PCB ele auxiliava nisso, né? A gente pegava o esquemático, às vezes desenhava inclusive na mão o esquemático, e depois ia lá para o Tango e fazia, né? A gente incluía, né? A gente fazia tipo a colagem, né? Dos diferentes encapsulamentos e fazia as conexões elétricas. A foto aqui da direita então mostra uma tela, né, do software clássico ali, que era então o Tango, certo? Tudo isso que eu falei para vocês, o Tango, o software lá que utilizavam o Spice, né, como o Spice ou o Workbench, eram softwares ali pré-anos 2000. Década de 90, início do uso da computação no projeto de circuitos eletrônicos. Pelo menos aqui no Brasil, né, anos 90. O que a gente teve logo depois, ali no início dos anos 2000, foram os softwares integrados, os ambientes integrados de desenvolvimento, as IDE, né, que permitiam a gente fazer, então, todas essas etapas, ou grande parte daquelas 9 etapas do projeto de circuito impresso, num único produto, ou numa única solução comercial. A gente vai ter diferentes soluções, né? A gente vai ter diferentes soluções comerciais, mas em mecatrônica, a que a gente utiliza, principalmente no nosso curso, é a solução da empresa Lab Center Electronics, que é o Lab Center Proteus. Tá? O Proteus é um software que é utilizado em mecatrônica por algumas justificativas que eu apresentarei agora. A primeira delas é o preço. Tá? O Proteus ele é uma solução relativamente barata. Claro que a gente vai encontrar softwares de IDEs, né, gratuitas, né, que permitem a gente fazer projetos relativamente limitados de tanto esquemas elétricos quanto layout. Mas a gente tem soluções também muito caras, como o Altium Design, né, que é um software utilizado por empresas que desenvolvem especificamente produtos eletrônicos. Aqui na região da Grande Florianópolis, por exemplo, a Intelbras utiliza isso. Né? Ou a gente vai ter softwares Eagle, né, são softwares relativamente caros, né, são softwares que podem custar, são em geral proibitivos até para algumas empresas. Custo proibitivo. O Proteus ele é relativamente barato. E isso permite que a gente possa ensinar no curso, né, uma ferramenta que o aluno, por exemplo, se ele for empreender, ele vai ter condições de comprar. No próprio site da Lab Center, vocês podem ver lá os preços das diferentes versões do software. Uma outra vantagem, não só o preço, é que o Proteus ele é um ambiente integrado que simula algoritmos de simulação analógica, né, como o SPICE, que eu falei, então ele vai dar as tensões, correntes, formas gráficas no domínio do tempo da frequência de todos os parâmetros elétricos de um circuito, né, que a gente chamaria de simulação analógica, mas ele também fornece ele tem ferramentas de simulação lógica. Então eu posso colocar no meu esquemático, né, componentes lógicos, componentes digitais, portas lógicas, CIs de portas lógicas, processadores, colocar o programa do processador e ele simula tudo de maneira integrada. Ele vai simular a parte analógica e a parte digital ao mesmo tempo. Além disso, ele vai permitir fazer o layout da placa, enfim, ele vai permitir com que a gente faça grande parte daquelas 9 etapas numa única solução comercial. E talvez ele não seja tão poderoso, a biblioteca dele não seja tão completa, ou os algoritmos de simulação, por exemplo, de compatibilidade eletromagnética não sejam tão bons quanto de um software alto nível como o Altium, né, um software muito mais caro, porém o Proteus ele atende o que é proposto para o engenheiro de mecatrônica. Lembrando, engenharia mecatrônica não é engenharia eletrônica, engenharia mecatrônica não é engenharia mecânica,
e não é ciência da computação, é a interface dessas áreas. Logo, é possível que é desejável que se domine de maneira básica essas áreas de conhecimento, mas não de maneira profunda nenhuma delas, né? Então, o que eu vou projetar em nível de eletrônica, sendo um engenheiro de mecatrônica? Circuitos básicos, circuitos de acionamento, circuitos de interface de um determinado produto, né? E isso o Proteus vai atender muito bem, de maneira integrada e rápida, né? Então essa é a grande vantagem do Lab Center Proteus, e é por isso que a gente utiliza ele no curso. Só lembrando, né, como a gente falou anteriormente, o Proteus tem nos nossos laboratórios lá do curso, né, principalmente o laboratório de eletrônica geral, mas nesse momento, nesse regime de exceção que nós estamos passando, né, por conta da pandemia de coronavírus, nós temos a possibilidade de utilizar a versão demo, né, que está disponível para download no site do fabricante, que não permite salvar os projetos, mas permite utilizar praticamente todas as funções que teriam na versão profissional. Então baixem aquela versão, mesmo a gente não conseguindo salvar agora, é suficiente para praticar em casa, beleza? Por enquanto seria isso, a gente segue então para a aula 3, em que a gente vai fazer um primeiro projeto no Proteus, desde a escolha das funções até o desenho em 3D da placa. Isso a gente vê lá no próximo vídeo.